Sejam todos muito bem-vindos ao quinto aulão de inglês da JET. O primeiro aulão foi um grande sucesso, o segundo, o terceiro, o quarto, muita gente mandando mensagem pra gente, muita gente interagindo e, graças a Deus, muita gente aprendendo. E no meio dessas semanas que estão super turbulentas, nada como a gente aprender algo legal que a gente vai usar na nossa vida e que faça que o nosso conhecimento, sem dúvida, possa se expandir. Porque quando a gente acha que sabe alguma coisa, aí que a gente se depara e pensa, uau, eu tenho muita coisa para aprender na minha vida. E o tópico de hoje, pessoal, é um tópico muito interessante, porque todo mundo tem que saudar as pessoas. A gente tem que falar, oi, como que vai, tudo bem? E eu sei que muitas dessas informações a gente já viu em aulas online, ou até já aprendeu nos próprios materiais didáticos da nossa própria aula na JET, ou até mesmo numa escola regular, né, na primeira série, no primeiro colegial lá, né? Olha o professor antigo, né? Ensino médio. Mas enfim, vamos lá. Voltando então a falar sobre as saudações em inglês, o que a gente chama de greetings. Greetings. Só uma palavra para a gente pensar agora. São várias as situações, né? A primeira situação é a situação formal. Nós brasileiros, naturalmente, somos pessoas informais. Até é muito engraçado aqui no Brasil quando a gente tem que ser formal, porque a gente não sabe ser. Porque o Brasil é um país tropical, a gente tem uma costa e marítima enorme, enfim, a gente tem as praias, então a gente tende a ser um pouquinho mais flexível, sorrir mais, ser um povo mais feliz, então isso traz uma certa informalidade. Mas nos Estados Unidos ou em outros países é muito comum a gente tratar as pessoas como senhor e senhora, né? Então o senhor em inglês vai ser o Mr., e a senhora vai ser o Mrs. Obviamente essa senhora é aquela senhora que a gente sabe ou se pressupõe que ela é casada. Quando a gente conhece alguém pela primeira vez e não tem essa informação, né, se a pessoa é casada ou se não é, e a gente também não sabe o sobrenome dessas pessoas, então a gente vai talvez se direcionar ao senhor como Sir, e a essa senhora como ma'am, ok? Então, por exemplo, um casal que já é casado, né, então, e o sobrenome deles, né, a gente já falou sobre esse sobrenome, é o sobrenome Smith. Então ele é o senhor Smith, Mr. Smith. E ela vai ser a senhora Smith, Mrs. Smith. Já se é alguém aleatório que você não conhece ou está conhecendo pela primeira vez, você pode se dirigir a essa pessoa como Sir, esse senhor, Sir, e a essa senhora como ma'am. Já uma pessoa que é solteira e é um homem, vai ser um Mr. também, Mr., ok? Então você de repente está numa universidade e você se depara ali com um dos estudantes ou até mesmo o professor na universidade vai chamar algum daqueles estudantes, é muito possível que ele se refira ao estudante como Mr. Smith ou Mr. Jackson ou Mr. Lopez, ok? Então, obviamente vai depender da situação. Já se for uma senhorita, aí vai ser o Miss. Por isso que tem o Miss Universe. É a senhorita universo, é essa mulher que é solteira e ainda não casou. Então, só para fazer um resumo bem rapidinho, se é casado, Mr. and Mrs., ok? Solteiro, Mr. ou Miss. Agora, você não sabe qual é o sobrenome da pessoa, não tem nenhum relacionamento, enfim, está conhecendo talvez pela primeira vez, Sir ou Ma'am. Lembrando que Ma'am, no entanto, né, que é senhora, geralmente é para uma senhora mais velha, né, ou que já mostra um pouco mais de idade. Aqui no Brasil isso é um problema sério, né, porque às vezes você se refere a uma pessoa de 50 anos como senhor, a pessoa se sente ofendida, ou até mesmo uma senhora. Então, a informalidade aqui é tanta que a gente não sabe o que fazer, mas nesses países é muito comum e é muito importante. Uma vez que você sabe o sobrenome da pessoa, aí fica fácil, né?
Então, por exemplo, vamos fazer de conta que o sobrenome do seu professor é Peterson. Então, você vai se referir a ele como Mr. Peterson. Ok? Mr. Peterson. E você sabe que o sobrenome da sua professora, que é solteira, também é Peterson. Você vai se referir a ela como Miss Peterson. Ok? E você sabe que a sua professora que é casada e o sobrenome dela é Peterson, você vai se referir a ela como Mrs. Peterson. Ok? Então, acho que ficou claro. Mas se você estiver muito confuso, chama de Sir e Ma'am, que dá certo, ok? Isso é uma questão de costume. Voltando aqui um pouquinho nas saudações, eu falei de como a gente deve se referir às pessoas, porque geralmente, quando você tiver uma saudação formal, você vai lá dizer, né, bom dia, Sr. Brown, né? Good morning, Mr. Brown, né? Formal, seu professor da universidade, ou um advogado, ou aquele senhor que mora no mesmo prédio que você. Good morning, Mr. Brown. Good morning, Mr. Brown. Ok? Super simples. E se for à tarde? Boa tarde, Sr. Brown. Como você fala boa tarde em inglês? Você sabe. Good afternoon, Mr. Brown. Good afternoon, Mr. Brown. Ok? Faz de conta que você entra no elevador, né? E você está chegando do serviço, né? Então, você está chegando do serviço e esse senhor também está chegando. Vocês entram no elevador, você vai falar boa noite, né? Good evening, Mr. Brown. Good evening, Mr. Brown. Tudo muda, no entanto, quando você vai falar aquele boa noite já de despedida. Faz de conta que nesse mesmo cenário, né, você chega no seu andar e você está prestes a sair, você vai falar bye, good night, Mr. Brown. Good night, Mr. Brown. Por quê? Porque você está falando tchau. Então, quando você vai falar boa noite e é meio que você chegando no ambiente, vai ser good evening. Ok? Quando você vai para entrar no seu apartamento, vai entrar na sua casa, está falando, é um boa noite meio tchau, good night, bye, good night, ok? Então, bom dia, good morning, good morning. Toma cuidado, né? Nós brasileiros, a gente tem uma tendência a pronunciar inglês errado, principalmente a gente não tem muita referência. Então não existe good, né? Não é good morning, né? Não existe isso, é good morning. Good morning, good morning. Já boa tarde, good afternoon, good afternoon. Já boa noite, good evening, good evening, ok? Agora vamos lá, né? Você tem, ainda no aspecto formal, né? Você, de novo, encontra o Sr. Brown, né? No dia seguinte, né? Você está descendo do seu apartamento, entra no elevador, né? E o Mr. Brown está lá parado, ou então você encontra ele na rua. Então você vai falar, good morning, Mr. Brown. How are you? Como está o senhor? How are you? Numa das nossas aulas a gente viu que a letra R em inglês é R. Esse mesmo som, né? R. How are you? Também não existe how are you, né? Isso não existe, é how are you? How are you? O you em inglês é algo né, um pouco trabalhoso para nós brasileiros, porque o Y em inglês, que é o Y, na hora que você fala you, né, você tem que tomar bastante cuidado com esse fonema, que você tem que dar um estresse maior no Y. Então você vai falar you. How are you? How are you? Good morning, Mr. Brown. How are you? How are you? Ele provavelmente vai falar I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Tô bem, tá tudo bem. I'm fine, thanks. E na segunda vez ele vai falar how are you? Como está você? How are you? É engraçado porque note que na primeira frase ele fala assim, ó. Você fala assim, good morning, Mr. Brown. How are you? Se a gente, eu vou colocar essa frase aqui na tela para vocês, mas se eu pudesse fazer uma curva e mostrar o estresse dessa frase, vou mostrar, ela fica assim, ó, how are you? How are you?
né? O are, ele meio que sobressai. Ó. How are you? How are you? Ele vai responder, I'm fine, thanks. E na resposta dele ele vai falar, how are you? Como está você? Esse you tem um stress maior, ok? Então é algo que a gente deve prestar atenção. Mas é simples, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Super simples, ó. Então, como está você? How are you? How are you? E aí depois, how are you? I'm fine, thanks. Estou bem, obrigado. Muitas vezes, né, a gente também pode falar, how are you? I'm fine, thanks. And you? And you? Né, também é possível. E você? Ou então, how about you? How about you? E você vai responder, I'm fine, thank you. Ou I'm fine, thanks for asking. Obrigado por perguntar. Thanks for asking. Nós brasileiros, a gente tem uma tendência a interagir muito mais que outros povos. Então, toda vez que um norte-americano, um canadense, esse pessoal sente que existe uma interação, eles se sentem bem apreciados, porque não todo mundo está disposto a sair das suas zonas de conforto e perguntar para a pessoa como ela está. Então, quando isso acontece, eles falam, nossa, que legal que essa pessoa se importa, ok? Mas, obviamente, essas são perguntas que são meio mecânicas e fazem parte do dia a dia das nossas vidas. Ok? Então, de novo, uma revisão bem rapidinha. Bom dia, good morning. Boa tarde, good afternoon. Boa noite quando você está chegando, good evening. E boa noite quando você vai embora, good night. Ok? E senhor, né? Mr. Ou então Mrs. para senhora. Quando são casados, senhorita, Miss. E senhor para casado ou não casado, Mr. Quando não tem ideia sobre nada disso, é Sir, ou então Ma'am. Sir para o senhor, Ma'am para a senhora, um pouquinho mais de idade. E também, como você está hoje? Como está você? How are you? Sendo que a segunda perguntinha é How are you? How are you? E a segunda, How are you? I'm fine, thanks. Estou bem. Obrigado, graças a Deus eu estou bem, eu tenho certeza que você também está muito bem com a sua família. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, lembre-se, compartilha. Esse foi o nosso 5º aulão de inglês da Jet. A gente tem muito mais aulas, a gente está preparando muita coisa legal para você. Aproveite esse tempo com a sua família para estudar, para ler ótimos livros, para estudar o livro da Jet. Se você ainda não é nosso aluno, assista esses vídeos, se engaje no projeto da Jet. A gente tem várias plataformas, a gente está no Instagram, no Jet Escola, a gente também está no Facebook, no Jet Escola, no YouTube, no Jet Escola, enfim, tem muita coisa legal para você. Thank you very much e lembre-se, se você gostou, compartilhe. Thank you. Bye, guys.